Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? E eu trouxe um pouquinho aí da atomística para que possamos discutir a partir de agora. Então, vamos aí à nossa primeira questão de hoje, do vestibular de 2020.1, uma questão que vai abordar sobre a famosa regra de Rand. E, Tiago, quando eu falo aí na regra de Rand, você tem o princípio da máxima multiplicidade. E esse princípio, ele tem validade quando você tem o número de orbitais sendo maior que 1. E isso vai ocorrer a partir do subnível P. Então, quando você pega o subnível P, D, o F em diante, você tem o princípio de Rand sendo obedecido. E o que é que Rand me fala? Eu vou pegar aqui o subnível P, onde eu tenho 3 orientações de orbitais. E Rand me fala o seguinte: para que eu possa ter uma configuração de menor energia, primeiro eu vou colocar os elétrons para cima, depois colocar os elétrons para baixo, em uma linguagem mais popular. Porém, em uma linguagem científica, o que foi que Rand me disse? Ele falou o seguinte, primeiro você vai ocupando os orbitais vazios, de maneira que você tenha spins paralelos e que você tenha o máximo de elétrons desemparelhados. Então ele fala o seguinte, você vai ocupando os orbitais de forma individual e vai ocupando os orbitais vazios de maneira a obter spins paralelos e elétrons desemparelhados. Depois que você tiver todos os orbitais semi-preenchidos, aí você vem agora completando os orbitais, fechando 2 em cada um. Então, primeiro você faz o preenchimento parcial de todos eles e depois você vem finalizando com o preenchimento completo. Dessa maneira, você teria uma condição de menor energia. Então, Tiago, quando eu pego a letra A, que me fala assim, em um mesmo átomo não podem existir 2 elétrons com os 4 números quânticos iguais. Isso não é a regra de Rand. Isso é o princípio da exclusão de Pauli. Beleza? Letra B. Quanto maior o número de elétrons com spins paralelos em um orbital incompleto, maior será a sua energia? Não. A regra de Rand visava exatamente uma situação de menor energia. C. Todo orbital em um subnível é ocupado individualmente antes de qualquer orbital ser duplamente ocupado perfeito. Então, o nosso gabarito aqui, letra C de casa. E quando você vem para a letra D, me fala assim, o preenchimento dos orbitais deve ser feito de um modo que se obtenha o menor número possível de orbitais desemparelhados. Falso. Como esse preenchimento ele é parcial primeiro, então o ideal é que você tenha o maior número de elétrons desemparelhados, ou seja, orbitais semi-preenchidos. Depois que você completa todo o semi-preenchimento, aí você vem completando os orbitais com o segundo elétron. Então, nosso gabarito da primeira questão do nosso vídeo, letra C de casa. No mesmo vestibular de 2020.1,
A UES me coloca assim, ó. O livro Curiosidades da Ciência, da editora Abril, traz uma matéria intitulada Por que o fogo pode ter várias cores diferentes? Uma experiência conhecida como teste da chama, que utiliza sais de alguns metais aquecidos pelo bico de Bunsen, responde à indagação. Sobre o teste da chama, é incorreto afirmar que... Então é o seguinte, ó. Quando você fala no teste da chama, tem que chegar à sua mente logo aqui, ó, o modelo atômico de Bohr. Então, Tiago, quando você fala no modelo de Bohr, é o primeiro modelo a abordar parâmetros energéticos. Então, para Bohr, você tinha o seguinte, você tinha o núcleo e você tinha as órbitas circulares em volta do núcleo. E essas órbitas iriam compor a eletrosfera. De maneira que cada órbita vai apresentar uma distância em relação ao núcleo. Então aqui eu vou ter D1, D2, D3. De maneira que quanto maior for essa distância em relação ao núcleo, maior vai ser a nossa energia potencial. Então a energia 3 maior do que a 2, que por sua vez maior do que a 1. Então qual era a ideia de Bohr? Era o seguinte, que o elétron ele fica estacionado em um determinado nível de energia. E ao receber uma energia externa, ele salta para camadas mais externas, para que ele possa se acomodar de forma energética. Porém, o elétron tende a voltar à sua condição inicial. E esse retorno promove o salto quântico, onde você tem uma emissão de energia na forma de ondas eletromagnéticas. E essas ondas podem ter comprimentos característicos de cores. Então, quando eu vou para os itens, a letra A me fala assim, ó. Ilustra de maneira simples e convincente o salto quântico perfeito. O modelo de Bohr, ele é fundamentado aí na teoria de Max Planck, ou seja, na chamada teoria do quanta, na teoria da energia, onde a eletrosfera é dividido em níveis energéticos. E esses saltos quânticos me permitem ter a emissão de ondas eletromagnéticas. B. Está baseado no espectro de emissão característico de cada elemento. Perfeito, Tiago. O que foi que Niels Bohr visualizou? Meu irmão, metais diferentes, eu vou ter elétrons distribuídos de forma diferentes. Eu vou ter saltos quânticos diferentes, eu vou ter cores diferentes. Por isso que o teste de chama, ele é utilizado para identificar metais. O que torna a letra C também correta. Porém, na letra D, ele me fala assim, ó. A presença de contaminantes na amostra do metal não impede a precisão do experimento. Então, Tiago, isso está incorreto. Porque se eu tenho mais de um metal, então, Tiago, eu vou estar mesclando cores diferentes. E isso acaba prejudicando a identificação correta da tua amostra. Então, gabarito, letra D de dado. Questão de número 3. Também do vestibular 2020.1. E me coloca assim, ó. Sobre o título, a matéria é feita de partículas, no livro Química, da Publifolha, encontra-se a seguinte afirmação. Os antigos filósofos gregos acreditavam que a matéria era infinitamente divisível. Pode parar por aí. Pode parar por aí. Tiago, isso daí é falso. Se você pega Demócrito e Leucipo, o que foi que eles fizeram? Eles pegaram um corpo, que é uma porção da matéria. Eu sei que uma das propriedades da matéria, propriedade geral, é a divisibilidade.
E se você promover sucessivas divisões a esse corpo, você chega em uma partícula indivisível. Mais na frente, essa partícula recebeu o nome de átomo, né? Onde A vem de negação e o tomo vem de partes. E aí, Tiago, Epicuro, estudando a teoria de Demócrito e Leucipo, disse o quê? Que o átomo ele iria fazer parte fundamental de todos os corpos. Então, todos os corpos seriam formados por essa partícula fundamental que seria o átomo. E tudo isso surgiu graças à ideia de você promover sucessivas divisões ao corpo, chegando a uma partícula indivisível. Então, Tiago, que você continue a leitura, ele fala assim, ó, que não tinha partículas fundamentais, falso. Pensadores posteriores mantiveram essa crença por mais de 2000 anos. Analisando o exposto e considerando os registros históricos, é correto dizer que essa afirmação é falsa, graças à teoria desenvolvida por Demócrito e Leucipo e depois continuada aí por Epicuro. Então, nosso gabaritozinho aí, letra B de bola. Tranquilo? Questão de número 4. Para tentar explicar certos comportamentos das substâncias, algumas teorias surgiram, mas não se sustentaram ao longo do tempo. Mariani aprendeu latim e inglês para traduzir livros que permitiram seu esposo Lavoisier combater e desmontar a teoria. Filhinho, quando você vem na evolução das teorias, você tem uma tal de teoria do flogístico, que era a teoria de Stahl. E essa teoria tentava esclarecer o fato de alguns materiais serem inflamáveis. Então tentava discutir um pouquinho sobre a combustão. Só que essa teoria, ela apresentava algumas falhas. Ela entrava em contradição. Então, tipo, se você pega madeira e queima, você vai formar cinzas. Nitidamente, a massa das cinzas é menor do que da madeira. E Stahl concluiu assim, ó, que como a madeira é inflamável, então a queima dela vai liberar o flogístico. E esse flogístico carregava massa com ele. Então, de maneira que isso explicava, por exemplo, tentava explicar por que você tinha essa redução de massa. Porque ao queimar, você liberava o flogístico. Quando foi questionado sobre os metais, aí Stahl dá uma desculpa bem contraditória. Porque ele falava assim, rapaz, no metal ocorre o inverso. Quando você queima, você aumenta a massa. Mas por quê? O que deixa o metal mais leve ou mais pesado é exatamente o flogístico. Quando o metal tem muito flogístico, ele é leve. E aí quando você queima o metal, ele fica mais pesado, porque ele perdeu a leveza dele, que era o flogístico. Ou seja, algo contraditório. Você antes liberava o flogístico e a massa diminuía. E agora você libera o flogístico e a massa aumenta. Tudo isso foi quebrado quando Lavoisier, por meio das leis ponderais, começa a fazer vários experimentos envolvendo combustão, e aí ele descobre o oxigênio. Aí, com a descoberta do O2, ele conseguiu explicar a perda de massa da madeira e o aumento de massa de um metal. Porque na madeira, a queima gera CO2 e água, que vão embora, e resulta só em cinzas. E na queima de um metal, você incorpora o oxigênio a ele. Tranquilo? Então, Lavoisier vem para acabar com a teoria do flogístico. Lembrando que quando você fala na indivisibilidade do átomo, eu vou lembrar com você que Thomson, ele é o cara que acaba quebrando essa história que o átomo é indivisível, né? Com a descoberta do elétron. Quando eu venho para a teoria dos 4 elementos, isso é lá dos filósofos gregos, né? Fundamentados em um cara chamado Empédocles, onde a matéria seria formada por ar,
terra, fogo e água. Então, mais uma linha filosófica. E a teoria da força vital, ela é quebrada com Euler. Porque a teoria da força vital me falava o quê? Que a formação de um composto orgânico precisava de uma força de vida, algo espiritual. E aí Euler sintetiza o primeiro composto orgânico, que é a ureia, exatamente a partir de compostos inorgânicos. Então, Berzelius desenvolve a teoria da força vital. E Euler, que era discípulo de Berzelius, acaba com a teoria da força vital, quando ele consegue sintetizar ureia a partir de compostos inorgânicos. Então, nosso gabarito, letra D de dado. E a última de hoje me fala assim, ó. Uma grande dificuldade encontrada por John Dalton e outros químicos para representar os elementos químicos foi superada com a criação dos símbolos químicos sugerida já no início do século XIX por... Vem cá. Quando eu pego o Kekulé, ele trabalha os postulados vinculados ao carbono. Então, o fato de ele ser tetravalente, a questão de formar ligações múltiplas, aí vem para Kekulé. Que também faz a questão da estrutura do benzeno. Então, Tiago, Kekulé, bora brincar aqui, ó, é quase que específico de compostos orgânicos. Então, você vai lembrar do início da química orgânica com os postulados do carbono. Beleza? Quando você pega Avogadro, esse cara trabalhou mais com a questão dos gases, né? Onde ele descobriu o seguinte, que quando eu pego volumes iguais de dois gases, nas mesmas condições de temperatura e de pressão, eles apresentam o mesmo número de moléculas. Então, Avogadro vem para os gases. Quando eu pego Proust, ele faz parte das leis ponderais, que é a lei da proporção fixa, que me fala o seguinte, em uma substância composta, eu vou ter uma proporção fixa entre as massas dos elementos que a formam. Quando eu venho para Berzelius, aí Berzelius é um mundo. Porque Berzelius, por exemplo, ele começa a tentar fazer a combinação entre os átomos, a tentar ver a proporção que tinha em uma substância por meio dos átomos. Então ele brinca com essa parte das proporções, mas ele também descobre novos elementos químicos e Berzelius também começa a representar esses elementos químicos por meio de símbolos. Então, nosso gabarito aí, letra D de dado. Um beijo, um cheiro.